Boa tarde. Boa tarde. Aqui no Grêmio, em 2020, tu soma 10 jogos e 6 gols já. Queria que tu falasse sobre esse teu momento, né, que tu tá vivendo, e se tu esperava, quando chegou aqui em Porto Alegre de novo, que tu estaria vivendo esse momento nessa arrancada aí da temporada. Queria que tu falasse sobre isso. Jéssica Maldonado, das mídias oficiais do Grêmio. Boa tarde, Jéssica. Sem dúvida, eu esperava, né? A equipe do Grêmio é uma equipe muito qualificada e, como eu disse, eu confio no meu trabalho e estou aqui para ajudar. Então, se eu continuar fazendo gols, eu estou ajudando da melhor maneira possível e espero continuar ajudando, porque a gente precisa de muitas vitórias ainda esse ano. Diego, pela experiência que você tem e até pelo fato de ter sido um dos atletas contaminados, né, o primeiro dentro do clube, como é que você avalia esse cenário atual de mudanças de time, de rotina por conta da Covid-19 e como tem sido a relação com os atletas contaminados, né? O Renato confirmou o Bruno Cortez, sabemos que houve outros casos dentro do clube, mesmo que à distância, como tem sido conversar com esses colegas, com esses parceiros que estão passando agora algo que você passou num passado recente. Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Ô, Matheus, então, é muito difícil, né? É complicado toda essa situação, todo esse cuidado, realmente necessário. O futebol, ele está muito diferente por isso. Mas em relação aos companheiros que ficaram com Covid, eu como peguei, se fosse lá no início a gente ia ficar um pouco mais preocupado, porque a gente não tinha muita informação desse vírus, dessa doença, mas hoje a gente tem um pouco mais de informação e isso deixa um pouco isolado da gente, mas a gente sempre mandando mensagem, sabendo como está diariamente e torcendo para que se recupere logo e possa estar do nosso lado o mais rapidamente possível. E é uma coisa que é uma fatalidade que qualquer um pode pegar, pode acontecer, a gente não sabe, não tem sinais visíveis, né, para que você consiga fugir desse vírus. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, mas, infelizmente, pode acontecer com qualquer um. E que se acontecer com mais alguém, que seja leve e que possa passar por cima desse vírus bem fácil e rápido. E foi só o Cortez que teve esse vírus. E a gente sabe, está tudo bem e espero que volte logo, porque está fazendo muita falta aqui com a gente. Oi, Diego, tudo bem? No jogo contra o Ipiranga, mais uma vez o Grêmio teve dificuldade de furar retrancas. E até, em muitos momentos, a bola alçada na área foi uma tentativa para você, algo que é o seu forte. Queria que você falasse como vocês têm trabalhado justamente para furar esses bloqueios, essas equipes que jogam de forma bastante retrancada contra o Grêmio, onde exige que você, muitas vezes, tenha que fazer o pivô usando a parceria tanto do Everton quanto do Alisson e até mesmo do PP. Quanto vocês têm trabalhado para furar essa retranca de vários adversários que se colocam assim contra o Grêmio? Bruno Soares, repórter da Rádio Grenal. Fala, Bruno. Então, é muito difícil, cara, você jogar contra equipes que se propõem a ficar atrás, jogar só em contra-ataque, e ainda mais com 4 meses de parada, onde esse vírus atrapalhou muito, porque a gente treinou a maioria desse tempo, 90% desse tempo, em grupos pequenos, e a gente não conseguia fazer o que realmente precisa, né? A sorte é que a gente tem uma equipe muito qualificada, que já se conhece há um bom tempo, um treinador que tem muita confiança e muita sabedoria do que faz. Então isso facilita um pouco para a gente, mas você pode ver que para o segundo jogo a gente ainda teve um pouco de dificuldade, mas criamos várias situações de gols. O Renato cobra muito dos atacantes e meias que ficam ao meu redor, que tem um pouco melhor
de preenchimento na área, mas atrapalhou bastante. A gente fisicamente está muito bem, tem corrido bastante, tem se dedicado muito, mas nessa parte de afinidade ali, porque é um último passe, é uma jogada individual, essa parte técnica, realmente ela vai aumentando gradativamente, porque ainda é o segundo jogo depois de muito tempo parado. Então, está tudo sob controle, as coisas têm caminhado da maneira esperada e tenho certeza que para os próximos jogos a evolução vai ser muito melhor. Oi, Diego, boa tarde. Eu sei que o Campeonato Gaúcho, claro que ainda não terminou, mas eu quero lhe perguntar mais para frente. Brasileiro e talvez até Libertadores lá para setembro. Mas na questão do brasileiro, preparações diferentes, níveis de preparações diferentes e, claro, alguns clubes com algumas mudanças. Eu queria saber se você acha que isso vai aproximar mais a distância entre os times ou vai deixar alguém com alguma vantagem por estar treinando há mais tempo, enfim. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Olha, vantagem terá quem conseguir fazer com que seu grupo tenha jogadores à disposição, jogadores de qualidade, onde todo mundo se sinta importante e à disposição do treinador para fazer o seu melhor trabalho. Porque com essa maratona de jogos, por mais que você tenha 5 substituições, vai faltar se não tiver contando com os 30 jogadores do seu elenco. Então, quanto mais jogos a gente tiver antes dessas competições mais importantes e quanto mais rodagem tiver o nosso grupo, eu acho que quem conseguir fazer isso vai ter um pouco mais de vantagem, sim, porque vai estar todo mundo mais em forma, com um pouco mais de ritmo de jogo, e quando você está assim, realmente você tem um pouco mais de vantagem sobre os adversários, porque são todas equipes que se conhecem e que têm qualidade. Diego, Rafael Gomes, Rádio Gaúcha. O Renato falou na última coletiva que está cobrando mais dos seus companheiros de ataque, que eles participem mais e te ajudem mais. Ele elogiou muito o teu desempenho, mas falou que por vezes você acaba muito isolado, tendo que resolver algumas situações sozinho. Você está se sentindo isolado dentro de campo? Você acha que poderia melhorar essa aproximação? E como que você poderia, o que você sugeriria para os seus colegas para que o seu desempenho melhorasse ainda mais, já que a sua fase de artilharia é excelente, mas como fazer para não ficar tão sozinho, muitas vezes, no meio da defesa adversária? Olha, são características diferentes de jogo. Eu não estou preocupado em melhorar, em ser o artilheiro. Estou preocupado que a gente tenha um envolvimento bom, um bom jogo, enfrentar os adversários da melhor maneira possível. E para isso o Renato tem cobrado bastante que a gente, quando encontrar jogos assim, da maneira que a gente jogou contra o Ipiranga, que a gente tenha um pouco mais de paciência e um pouco mais de preenchimento dentro da área. Então isso ele vem falando sempre, mas quanto a isso eu não me sinto isolado. O jogo ele tem fluído bem, e é uma característica do nosso time ter a posse de bola, ter essa envolvência ali na frente, e a gente, para segundo jogo, tem que melhorar com certeza, mas as coisas estão acontecendo bem e espero que nos próximos jogos a gente já tenha um pouco mais de presença na área e possa fazer os gols necessários para a vitória. Oi, Diego, boa tarde. Quero te perguntar como é que é essa situação boa de ser artilheiro do Campeonato Gaúcho. Se tu briga muito por esse status nas competições que tu participa, a gente sabe que o mais importante sempre são os títulos, né, o grupo, mas como é que é para um centroavante, né, que tem a chance de ganhar esse título pessoal, tá na frente da artilharia, ser o goleador, como é que isso funciona na tua cabeça? É um objetivo pessoal que tu tem? E aproveitando, Diego, já foi feita até a pergunta, mas eu quero reforçar. Tu foi um jogador que teve Covid-19. Como é que foi para ti, com a tua família, em relação a isso, os cuidados que tu teve, quais os sintomas que tu passou? Por favor, explica um pouquinho para a gente. E também, claro, a artilharia. Obrigado.
Leonardo Miller, da RBS TV. Olha, quanto a ser o artilheiro do campeonato, realmente fico muito feliz por isso. Para a minha função é muito importante, porque é sinal de que eu estou ajudando da maneira que eu tenho que ajudar, né? E não é uma situação que eu jogo num melhores times do país, se não o melhor, e isso faz com que eu seja privilegiado, porque eu tenho companheiros de muita qualidade do meu lado e isso faz com que a bola chegue e eu tenha as oportunidades que muitos gostariam de ter. Então eu vou trabalhar muito, vou me empenhar muito sempre, porque assim que essas oportunidades aparecerem, eu estou ali à disposição para fazer gols e a minha meta é essa, é poder fazer gols e ajudar a sair vitorioso, independente de contra quem. Então, enquanto ao Covid-19, os sintomas foram bem tranquilos, né? A minha família inteira, ela pegou e todos muito bem tranquilos, ficamos em quarentena, nos cuidamos da melhor maneira possível, mas foi bem tranquilo em relação a outras pessoas, né? Muitos não tiveram a mesma sorte que eu tive com a minha família, mas graças a Deus passamos por cima disso tranquilamente. Tudo bem, Diego? Esse é um ano totalmente atípico, né? As competições vão terminar somente na temporada de 2021, no ano de 2021. Você tem estabelecido algum tipo de meta, número de gols até o final do ano, até o final da temporada, né, que termina em 2021? E quais os teus planos para o futuro? Passando a temporada de 2021, você quer continuar um tempo um pouco maior no Grêmio? Você tem ambições de sair para um outro tipo de mercado? O que o Diego Souza pretende para o futuro da carreira? Abraço, Diego. Então, minha ambição aqui é títulos, né? Hoje eu jogo numa equipe que tem condições, tem armas suficientes para qualquer tipo de guerra. Então eu tô bem motivado, tô com pensamento em competições importantes. Então a minha meta é de ganhar um título importante aqui com a camisa do Grêmio e pensar bem, trabalhar muito nessa reta final aí de ano, porque teremos muitos jogos importantes, uma maratona de jogos, então você tem que estar bem trabalhado, bem focado, porque não pode ser só um jogo atrás do outro, você tem que estar focado, porque só assim você consegue dar o seu melhor nas partidas importantes. Quanto à meta de gols, isso as coisas vão acontecendo, eu tenho que estar fazendo os meus gols pela posição que eu jogo, então não tenho nenhum tipo de meta quanto a isso, é só em relação à conquista, ganhar, buscar as vitórias nos momentos importantes e estar junto com meus companheiros para, se Deus quiser, comemorar mais um título para o Grêmio. Oi, Diego, Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Pela sua trajetória, acho que fica bem claro que você é um jogador que aceita todas as transformações necessárias para a sua evolução. Você, inclusive, mudou de posição ao longo da sua carreira. Eu queria que você falasse qual é o seu maior desafio para esse ano e se você pudesse compartilhar o que tem sido a sua maior cobrança com você mesmo. Então, o maior desafio é poder fazer o maior número de jogos possíveis, em alto nível, né? Poder fazer o maior número de gols possíveis, sabe, bater, me superar em um ano de gols. E quanto a minha cobrança é de estar bem, me cuidar, estar bem fisicamente, estar bem tecnicamente. Então eu me cobro diariamente isso, treino para que isso aconteça, né? E eu quero, porque isso acontecendo, eu consigo ajudar e botar uma faixa no peito, que é o mais importante.
Fala, Diego. Tudo bem? A gente tem ouvido muitos treinadores e jogadores falando da falta de ritmo de jogo, né? Pelos 4 meses sem atuar durante a pandemia. E a dificuldade que é agora nessa retomada. Então vou te pedir aí, dá um exemplo pra gente de alguma coisa que tu tentou fazer, ou contra o Inter, ou contra o Ipiranga, e não conseguiu por conta dessa falta de ritmo de jogo. Para que fique mais claro, para que a gente possa ilustrar e entender também isso de forma mais lúdica, assim. E te pergunto também para que tu fale pra gente o que vocês têm conversado entre vocês para minimizar isso. É simplificar as jogadas, é tentar, sei lá, fazer algo muito básico, pelo menos nesse início, que é Jeremias Werneck, do site UOL Esporte. Obrigado. Então, Jeremias, é sempre muito difícil realmente, quando você já fica um mês de férias, quando você volta, tem sempre uma dificuldadezinha ou outra, né? A gente aqui sofre um pouco menos com isso por conta de o grupo já se conhecer, já tem um grupo já formado há um tempo, os jogadores já se conhecem há um bom tempo, então isso facilita um pouco. Mas você ficar 4 meses sem jogo é sempre muito, muito difícil para você ter o ritmo para a partida, né? Você não pode acelerar muito no início, você não pode deixar de acelerar, então você tem que ter esse equilíbrio, não só tecnicamente, mas fisicamente, porque às vezes você acaba achando que está muito bem e acaba acelerando muito e queimando cartucho para o decorrer da partida. Então, esse ritmo de jogo fisicamente que você vai ter que ditar, isso é o mais importante, é a maior dificuldade que você vai encontrar voltando de 4 meses sem jogar. Então, os jogadores mais experientes conseguem identificar logo isso, superar isso e eu creio que faz muita diferença dentro da partida, você ter esse ritmo de não começar muito devagar e também não acelerar demais, porque acaba faltando um pouco no final. Então, isso para mim é o mais importante. Diego, boa tarde. Você chegou talvez um pouco desacreditado aqui no Grêmio, né? Até já falou sobre isso em outros momentos, mas hoje aí é o artilheiro, 6 gols em 10 jogos. Isso te dá algum tipo de motivação especial, sabor especial para buscar digamos assim, esses números, esse rendimento tão bom? Eduardo Moura, do Globoesporte.com. Eduardo, eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui e na minha coletiva eu disse: minha maior motivação é vestir essa camisa, ter a oportunidade de vesti-la novamente. Foi a minha maior motivação que eu tive quando cheguei. E quando eu cheguei, eu disse que eu poderia falar o que fosse para vocês aqui, que não ia mudar nada, ia mudar o que eu fizesse dentro de campo. Então, eu trabalhei muito, eu sempre disse que eu acreditava muito no meu potencial, no meu trabalho, e dentro de campo eu ia dar a resposta que precisasse, porque eu poderia falar que eu ia estar muito bem, ou que eu ia buscar, mas se dentro de campo as coisas não acontecessem, não vale de nada. Então, eu estou trabalhando muito, tenho muito que melhorar e dentro de campo que a gente consegue dar as respostas necessárias. Diego, boa tarde. Gostaria de saber de ti se tu vês muitas diferenças da tua passagem aqui no Grêmio na vez anterior para o momento atual em relação ao futebol gaúcho como um todo, em relação à estrutura de equipes, estádios, gramados, se está parecido ainda, se é parecido com aquele momento ou se agora realmente melhoraram essas questões. Gostaria de saber de ti esse ponto e também esse novo momento teu, né, como jogador do Grêmio novamente no ano de 2020. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Então, Jairo, sem dúvida melhorou muito. Assim que eu cheguei aqui em 2007, os jogos eram em lugares mais difíceis, né, do Campeonato Gaúcho. E em relação ao Grêmio, era uma equipe com proposta diferente, né? A gente tinha
uma equipe muito mais defensiva, mais aguerrida e hoje, mais uma excelente equipe também. E hoje o Grêmio é uma equipe que joga em cima do adversário, é uma equipe muito mais técnica. Então, mudanças até aqui dentro. E em relação às outras equipes, evoluíram bastante também em relação ao que o futebol tem mostrado, todo mundo estudando muito, se dedicando muito. Então, até as próprias equipes consideradas pequenas são equipes de qualidade e muito bem treinadas. Oi, Diego, boa tarde. Queria te perguntar sobre a tua chegada aqui. Eu lembro muito bem que tu colocou que não ia decepcionar a torcida, que tem qualidade, ia mostrar isso em campo. Parece que isso está acontecendo. Queria saber de ti como que foi essa virada de chave para ti, mesmo sabendo que tu é um jogador de qualidade, mas que, obviamente, como qualquer jogador, não teve bons momentos em outros clubes. Como é que foi encontrar essa nova fase aqui no Grêmio e o quanto o Renato te ajudou a reencontrar o teu futebol e hoje ser um dos artilheiros do time? Gabriel Laux, em Rádio Pachola. Então, em relação ao meu ano que passou, não foi um ano bom. Fiz os gols que tinha que fazer, mas brigamos para não cair, né? Isso é sempre muito ruim. Mas essa oportunidade que eu tive de vir para o Grêmio, o Renato conhece o meu trabalho, ele sabe a equipe que tem e acreditou no meu potencial. E quando eu cheguei, eu falei que eu tava babando para jogar com meus companheiros, uma equipe com uma proposta totalmente diferente, onde eu jogo na região mais perigosa e mais confortável para um centroavante, que é sempre perto da área do adversário. E as coisas têm acontecido bem, tenho conseguido fazer gols e o mais importante é que a cabeça está boa, espero continuar fazendo meus gols, trabalhando muito para que isso se prolongue o mais tempo possível. E sem dúvida o Renato e os jogadores mais importantes aqui do Grêmio, mais experientes, todos são importantes, mas os mais experientes que me acolheram muito bem, me ajudou muito para que isso esteja acontecendo hoje. Oi, Diego, tudo bem? A gente teve o futebol parando por pouco mais de 4 meses, né? É um tempo bem considerável. As equipes jogaram até o dia 15 de março e tiveram um desempenho. Você entende que essa paralisação ela pode modificar muito o cenário em relação àquilo que estava se desenhando no início do ano? Por exemplo, algumas equipes acabaram fazendo contratações, citando como exemplo o Atlético Mineiro. O Grêmio já resolveu manter o grupo, não teve nenhum acréscimo. Você acha que pode influenciar bastante essa parada pela pandemia em relação ao futebol daqui para frente? Felipe Schmidt, Rádio Independente de Lajeado. Então, Felipe, muda sim, porque equipes que vinham numa crescente teve essa parada e equipes que vinham cambaleando teve a oportunidade de se reestruturar, de ganhar corpo novamente. Então, eu creio que se tinha uma história, eu acho que se encerra e vai começar outra, porque muitas equipes se reforçaram realmente, muitas equipes conseguiram ganhar corpo, treinaram e eu acho que daqui para frente quem trabalhou melhor, quem conseguiu encaixar melhor a sua equipe vai ter um pouco mais de vantagem sim, porque com essa maratona de jogos você vai ter muito pouco tempo para treino e para reorganizar se for necessário. Então, quem aproveitou. Oi, Diego, boa tarde. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa retomada do futebol pós-pandemia. Os jogadores e você especialmente já conseguiu retomar um pouco do tempo de bola mesmo, porque fisicamente parecem que estão bem assim.
E gostaria que avaliasse também um pouco a atuação coletiva do Grêmio, especialmente no jogo de ontem contra o Ipiranga. Faltou um pouco de intensidade, você pareceu um pouco irritado até com a equipe em alguns momentos na partida de ontem. Aqui quem fala é Leandro Porto, da Rádio Gazeta de Santa Cruz do Sul. Então, quanto à partida contra o Ipiranga, a gente, o jogo inteiro em cima do adversário, não faltou vontade, não faltou dedicação nenhuma. Faltou foi o último passe, o encaixe, isso é normal, segunda partida ainda, depois de 4 meses sem jogo. É normal você encarar um adversário que, para destruir no futebol, infelizmente é muito mais fácil, né? Você se posta na frente na frente do seu gol, fica bem retraído, mas a equipe do Ipiranga é uma equipe que é bem treinada, mas teve uma oportunidade e fez o gol. Um chute de fora, de longe, com mérito do lateral total por acertar aquele chute. Mas a gente jogou sufocando o adversário 95 minutos, sei lá, 100 minutos, e não conseguiu fazer o gol por realmente ter pecado um pouquinho nessa última bola, no último cruzamento, finalização, que é o normal para quem estava 4 meses sem jogo. Mas fora isso, a equipe foi bem, se empenhou o tempo inteiro e correu muito pouco risco para tudo que a gente fez no jogo. Oi, Diego, tudo bem? Boa tarde. O Renato ontem na entrevista coletiva citou a sua passagem por Botafogo e São Paulo, dizendo que não foram tão boas, diferente do que na opinião dele vem acontecendo agora. Você consegue dizer o que mudou? Qual a diferença do Diego do São Paulo, do Diego do Botafogo para o Diego de agora, para que em tão pouco tempo de temporada, apesar de muito tempo corrido, desse esse resultado para o Renato fazer essa avaliação? Aline Nastari, Esporte Interativo. Aline, então, Renato foi jogador de futebol dos bons e conhece muito tudo que a gente vive dentro das 4 linhas. E ele me conhece particularmente, foi meu treinador no meu início, e isso facilitou para que ele tivesse essa confiança de me dar essa oportunidade de jogar na equipe dele. Então, a equipe do Grêmio é uma equipe de uma proposta muito diferente das 2 equipes que eu joguei, apesar de que no São Paulo fui artilheiro da equipe no ano, com 16 gols, e no Botafogo, diferente, fiz acho que 7 ou 9 gols no Campeonato Brasileiro, fiz 11 gols no ano, 12, e com uma proposta totalmente diferente. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, com o jeito que o Grêmio joga, isso facilita não só para mim, mas como para qualquer centroavante. Obrigado a todos, uma ótima tarde, tamo junto.